Olá, você está ouvindo o Impacto Científico e o episódio de hoje é Quando os saberes científicos e os tradicionais se cruzam, casos da Amazônia. Bom, essa é uma das histórias que me fez criar o podcast Impacto Científico como um espaço onde eu pudesse compartilhar as conversas que eu tenho semanalmente por conta do meu trabalho. Já faz um tempo que eu pesquiso sobre pessoas e projetos de ciência que têm impacto social. E quando eu conversei com a professora Noêmia, eu tinha certeza que essa seria uma ótima conversa para estar no episódio do podcast. E meses se passaram, comecei a produzir o podcast e finalmente agora conseguimos reunir as nossas agendas e gravar essa conversa especial em que falamos sobre a junção dos saberes tradicionais com os científicos. A convidada de hoje é a professora Noêmia Kazué Ishikawa, graduada em Biologia pela Universidade Estadual de Londrina. Ela tem mestrado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Recursos Ambientais pela Universidade Hokkaido, no Japão. Espero ter falado certo. Ela também realizou pós-doutorado no Japão e nos Estados Unidos e hoje é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E a sua pesquisa é voltada para a área de micologia, ou seja, os fungos, os cogumelos. Ela recebeu já alguns prêmios. Em 2017, ela foi condecorada pela Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, o grau de comendadora. Em 2021, recebeu o diploma de honra ao mérito do Consulado do Japão em Manaus e já ganhou o prêmio Jabuti, enfim, que ela vai contar um pouco aí ao longo da conversa. No episódio de hoje, então, ela vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória, como ela se formou como cientista, como ela chegou ali na Amazônia, as principais impressões, como que foram sendo construídas essas interações com o povo indígena Yanomami, e também a sua visão de quem vem de fora da Amazônia, e às vezes com aquela postura de querer salvar tudo, né? E enfim, eu nem vou dar spoiler aqui porque é muito legal ver a forma como ela se coloca. Além disso, ela fala também sobre o nível de impacto, os microativismos, e como que ela enxerga o trabalho dela hoje. É uma conversa incrível, uma conversa assim que qualquer pesquisador, pesquisadora, cientista que gosta dessa área, que se preocupa com essa questão do impacto, é uma conversa obrigatória. É muito sensível, a Noêmia é muito humilde por tudo que ela faz, então eu preciso ressaltar aqui a sua paixão e respeito à profissão que ela tem, a todos os saberes, principalmente ali na região que ela está inserida. E sim, ela faz uma ciência com impacto social. Eu sou Isadora Matiello e você está ouvindo o Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Inclusive, para você que sempre escuta aqui e quer nos apoiar, é só deixar sua avaliação no Spotify, se possível aí de 5 estrelas, e compartilhar também com outras pessoas os episódios que você mais gostar. Então agora sim, uma boa escuta e um bom episódio para você. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, que eu sei que a sua agenda é muito ocupada e que você faz uma boa curadoria, com razão, né, do que vai aceitar de convite, então eu fico muito feliz mesmo e honrada. E para a gente começar, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Então, quem é a Noêmia e o que você faz? Tá. Bom, muito obrigada pelo convite, né? E pela abordagem, né? Eu fiquei um pouco surpresa, né, com o título Impacto Científico, né? A gente tem uma certa dificuldade, né, de entender ou se enxergar dentro do impacto científico, né? Mas meu nome é Noêmia Kazué Ishikawa, eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Estou aqui na Amazônia, em Manaus, há 20 anos, né? Mas sou nascida no Paraná, em Londrina. Uma curiosidade para a gente começar a esquentar os motores aqui. Você falou que nasceu no Paraná, sei que passou pelo Japão, tem história do teu avô envolvida de como ele já te enxergava como cientista. Então me conta um pouco como que foi chegar no INPA, né? Eu acho que assim, começa assim da infância, né? Falando, na verdade,
eu falo bastante do meu avô materno, que me influenciou muito com o assunto, que é cogumelos, né? Mas, assim, para Uhum. ser cientista, né, para abordar assim, o lado científico do tema, né, desde criança eu ficava encantada com aquelas ampolas que o meu avô paterno ele criava galinhas poedeiras, né? Então tinha a época da vacina. Então, quando chegava a vacina da cidade, assim, eu ficava encantada com as ampolas. Eu ficava imaginando, né, o que que era aquela substância mágica ali, que era tão importante, cara, e que evitava, né, dos frangos ficarem doentes e tudo mais. Então, eu fazia muitas perguntas para esse meu avô paterno, o meu avô Quinzo. E ele, quando ele ficava assim, encurralado com as minhas perguntas de criança, ele sempre falava: Olha, isso aí é os cientistas que fazem lá no laboratório, né? Então, desde criança, eu tinha aquela imagem de um cientista no laboratório, com tubo de ensaio, uma coisa bem assim. Então, isso me levou muito a querer ser cientista. Aí eu fui trabalhando, e no final da graduação, eu conheci o Dr. Kerr, foi o diretor do INPA. E ele sempre me falou dos Yanomamis, dos cogumelos da Amazônia, mas eu primeiro segui o meu sonho, né, da cientista padrão, digamos assim, né? E aí fui fazer o mestrado em microbiologia, né, que tinha a ver com fungos e também essa parte de microbiologia. E eu fui para o Japão fazer. Daí eu entrei no mundo da química, daí comecei a isolar os compostos e realmente vivenciei aquele meu sonho, assim, né, do cientista de Uhum. laboratório. E aí eu Sim. queria ficar um pouquinho mais no Japão, mas assim, mais uns 6 meses, aquela coisa de não desapegar. Só que aí o meu orientador falou assim: Olha, Noêmia, mas você foi bolsista do nosso país, a função não é essa, a função é você voltar para o seu país, fazer algo pelo seu país, depois, se você quiser, você volta, ele falou, né? Mas agora você terminou o Uhum. doutorado, eu preciso que você volte para o seu país e construa o seu país, né? Aí na hora que eu Sim. voltei, no avião, eu lembro de ter, assim, tem aquela tela, né, do mapa, e eu vim pensando, o que eu vou fazer pelo meu país, né, assim, que o professor falou, e comecei a lembrar do professor Kerr. Aí ele falei assim, nossa, será que ele ainda tem interesse que eu vá para a Amazônia, né? Aí cheguei, falei com ele, e ele falou, nossa, é só chegar em Manaus que eu já te coloco na terra indígena, lá com os Yanomamis, né? E assim foi, cheguei em Uau. 2001, 2002 eu vim para Manaus a primeira vez, o professor Kerr me mandou para a terra indígena Yanomami, e aí lá eu Uhum. conheci a etnomicologia dele ao vivo, deles, né, sendo do povo Yanomami ao vivo, o que eu tinha lido só nas referências em inglês, né. Aí pronto, Sim. eu já me apaixonei pelo assunto, e também tinha assim que na hora que eu vi o mapa no avião, eu fiquei olhando assim os lugares que tinha muita luz, né, assim, fica as cidades todas iluminadas. E aí eu comecei a olhar a Amazônia, que não tinha muitas luzes, estava no escuro, né? Eu comecei a ficar curiosa. O que será que tem lá, né? Naquele escuro, daquele mapa, né? E aí eu me senti mais útil, talvez eu achei que por aqui eu pudesse fazer mais o pedido do meu orientador, do Dr. Takahashi, né? E aí vim para cá. Uhum. Daí cheguei Que em demais. 2004 para morar mesmo, né? E aí fizeram 20 anos. Nossa, e aí vamos falar um pouco então como que foi, né, quando você chegou no INPA e esteve em contato com os Yanomami, os povos Yanomami, como que foi assim para você, né, o que mais te marcou naquilo, pensando como cientista, porque você já trouxe umas pistas também de, nossa, não tem luz, o que tem nessa floresta, então me conta um pouco como que foi essa construção. Acho que desde o início foi assim, eu sempre falo, estudei em ótimas escolas, sabe? Fiz biologia, o mestrado também com ótimos professores. E sempre assim, né? Fui Caxias, assim, sempre algumas pessoas me falam, Noêmia é uma mata de biblioteca, né? Então eu gosto muito de estudar e li muita coisa.
Só que o que mais encanta é você chegar num lugar onde, de mãos vazias, que não, acho que nem computador eu levei na primeira visita, e você chega lá e encontra um monte de coisa que não está no livro, né? Não está num artigo, não está em nenhum lugar, né? Então, e eles sabem identificar os cogumelos comestíveis, onde tem, quando sai, eles dominam, assim, né? Então, o mais encantador foi isso, encontrar coisas que eu... E a gente talvez, assim, se você está na graduação, pensar, isso eu vou estudar no mestrado. Aí depois você chega no mestrado, eu vou estudar no doutorado, né? Mas então o fato de ter terminado até o doutorado, depois ir, eu falei, não, eu estudei até o fim da linha da vida acadêmica e não tinha esses conhecimentos lá. Aí eu vivenciei esse primeiro momento, essa experiência de encontrar o que não tinha no livro, mesmo sendo uma doutora. Então, é um choque, assim. Nossa. E eu sei que tem uma história, né, de você descobrir uma espécie nova numa cesta, né? Então, acho que Isso. traz um pouco na prática essa troca de saberes. Então, conta pra gente essa história, como que Uhum. foi. Então, a gente, com cogumelos comestíveis, né, que era o que eu vinha estudando, foi publicado um livro na língua Sanoma, e o meu nome começou a circular ali entre as lideranças e os grupos parceiros que trabalhavam com os cogumelos. E aí, numa outra parte da terra Yanomami, isso eu trabalhei lá em Auaris, que é em Roraima. E numa outra parte da terra Yanomami, que é em Maturacá, um outro grupo vinha trabalhando com cestarias. E nessa cestaria das mulheres Yanomami tem uma ornamentação feita de um fio preto e que as pessoas não conseguiam explicar o que era aquele fio. Parece muito com plástico. E aí até eu pensei que era plástico. E dessa primeira viagem, eu tinha 2 cestinhas na minha cozinha. E eu via que aquilo não perdia o brilho e não degradava. E eu também já estava suspeitando que era plástico, né? E aí estava dificultando as mulheres a vender esse material com essa ornamentação. Mas elas garantiam que tirava da floresta, não era nada artificial. E aí me procuraram. Por coincidência ou sorte, a gente estava com o Jadson Oliveira, que é um taxonomista desse grupo de marasmo, de fungos que faz esses isomorfos. Então eu chamei ele, e aí a gente primeiro recebeu os Yanomamis aqui no INPA, para a gente achar nas florestas do INPA e não precisar ir. Só que a gente não achou. Aí nisso a gente foi para lá e procurou com elas na floresta e tudo, achou o cogumelinho. E aí quando foi estudar melhor, era uma espécie nova, né? E com isso desvenda esse mistério, vira um outro livro, né? E hoje assim, a gente chega nas lojas de Manaus, eu chego no Japão, o pessoal sabe que é um fungo, não é plástico, e é uma coisa muito inovadora, assim. Aí Nossa, eu total. sempre dou risada de mim mesma, né? Que a gente viaja muito procurando espécies novas, né? E aí tinha uma espécie nova na minha cozinha. E eu só soube quando juntou os 2 saberes, né? O tradicional e o científico. Mas e a gente também colocou o nome de Marasmus Yanomami, né? Ah, legal. É É, isso que eu ia perguntar. Como que é, foi feita essa divulgação da espécie nova com os Yanomami? Como que até essa colaboração, né, de ter sido uma descoberta em conjunto? Como que isso. fica A isso? gente não viu sentido de fazer um artigo científico com a gente na primeira autoria. E nesse tipo de trabalho precisa obrigatoriamente estar na língua inglesa, né? Então a gente não via sentido fazer um artigo científico com a gente, ou o Jadson em primeira autoria, essa descoberta. E elas estavam preparando um livro, então a gente estudou todas as normas e fez um último capítulo em inglês no livro delas. Então elas são as primeiras autoras, a gente é coautor, Que e a legal. parte científica fica no final. É muito raro hoje ter espécies novas em livros, mas a gente fez isso para elas serem as primeiras autoras daquela obra. Talvez o que a gente fez aqui na Amazônia e que tem maior impacto científico e social hoje
foi a gente ter feito o Linclado, que é um teclado de línguas indígenas, né? Quando eu cheguei na Amazônia, eu mandava os projetos com cogumelo, mas era tudo assim lindo, maravilhoso, muito bonito, mas não é prioridade, né? Não tem demanda. Então, eu demorei muito para aprovar projetos com Nossa. cogumelos, né? Então, eu comecei a participar de outros projetos e ajudar. E aí eu trabalhei 5 anos no projeto de Andiroba, no Alto Rio Solimões. E lá, no final do projeto, eu via que tudo que eu levava não funcionava. Eu falo assim, parecia que eu jogava uma pedra na areia, assim, a informação batia e ficava, né? Até eu perceber em Nossa, mas a 2008, informação para quem? assim, a gente levava cartilhas de extração de andiroba, né? Mas aquilo, Para os povos para os povos, para as indígenas. comunidades, as informações, eu levava tudo em português. E eu Tá. sentia que não estava funcionando. Até o dia que eu percebi que eu tinha que traduzir para a língua deles. Eu tenho certeza que é 2008, porque foi quando, acho que fez 100 anos de imigração japonesa, e eu fui num evento em Londrina. E lá eu vi muita coisa bilíngue, japonês, português, e vi os imigrantes muito eufóricos com os livros na língua japonesa, né? Aí eu voltei para a Amazônia e falei, temos que traduzir o nosso material para a língua Que indígena. interessante o Aí, insight. aí quando a gente foi traduzir, eu senti em 2008, 2009 a dificuldade para digitalizar na língua ticuna. Não tinha os caracteres e tudo. E eu levei um tempo para acreditar que não tinha. E eu fiquei reclamando disso há 14 anos com a minha amiga antropóloga Ana Carla Bruno, e ela falava que não tinha. Eu falei, mas como? Se eu escrevi em japonês no computador, né? Não aceitava aquilo. Eu fiquei 14 anos reclamando, até chegar um jovem, que é o Samuel Meneve, na minha sala, veio para estudar cogumelo também, mas aí eu apresentei o problema para ele, né? E aí ele falou com o Juliano Portela, e os dois jovens de 17 anos fizeram esse teclado, né? Nossa Então, Senhora. assim, esse foi. E hoje, assim, quando ele sai, está com algum problema, os indígenas vêm reclamar para mim, assim, olha, não estou conseguindo baixar, né? Semana passada aconteceu, né? Então, é uma coisa que mudou muito, e então o impacto de um livro na língua deles é muito importante. Então, essa é uma linha que eu venho fazendo em paralelo com a pesquisa de cogumelos, sempre assim, de publicar livros em línguas indígenas. Não, não, é maravilhoso, assim, é incrível. Parabéns pela iniciativa. Inclusive, vou deixar também na descrição o site, né, para apoiadores do teclado. Eu queria saber, assim, como que é a questão do interesse dos Yanomami pelo conhecimento científico? Como que funciona essa Como troca? que funciona, assim, na época, assim, eu tive uma conversa com o Davi Copenau, né? E a gente sentou e teve umas conversas muito, assim, marcantes, assim. No começo ele era contra livro, né? Assim, ele não entendia por que a gente cortava a árvore para fazer papel, né? Que ele fala pele de árvore, para escrever as coisas, né? Que o conhecimento estava dentro deles, né? Não precisava escrever, e que as pessoas tinham que conversar. Mas em algum Que momento acho que ele legal. entendeu que livro era importante e se rendeu, né? E ele fala, ele queria não consegue colocar guardas nas fronteiras das terras dele, né? Então que ele queria defender as terras dele mostrando que eles tinham conhecimento, né? E por isso fazer os livros, né? Que de uma forma assim de mostrar. Então o conhecimento, a diferença do conhecimento nosso, não indígena, é que ele está escrito e eles estão na oralidade, mas o valor, o conhecimento é o mesmo, né? Assim, e aí ele começa a querer que a gente escreva as coisas em livros, né? Então sai 2 livros, inclusive esse de cogumelos. Em 2017, a gente recebeu o prêmio Jabuti com o livro, de tão, assim, diferente que ele ficou, né? Aí depois da Cestaria das Mulheres Yanomami, eu sei que é vendido para os Estados Unidos e tudo,
porque tem a descrição total, né? Então, Sim. é uma junção de saberes ali, né? Assim, Sim, sim. Mas quando vocês sentam para conversar, para fazer essa troca, existe muita discussão, assim, de, por exemplo, você como bióloga traz um ponto de vista, eles trazem outro, já teve algum conflito? sabe por que que não tem conflito? Que eu não entendo a língua deles, né? Então eles ficam rindo de mim, mas eu não sei do que eles estão rindo, né? Então a gente deve estar falando muita bobagem para eles, né? Então, às vezes, não saber a língua é bom também, né? Também é bom, Então, é. é bom, né? Então, assim, e a gente vai, mas eu acho que, assim, tem muita vergonha da minha parte, digamos assim, né? Sempre eu estou passando vexame. É, porque, Mas é né, vergonha de respeito? Como que é essa vergonha? porque a gente não. Um outro caso, assim, que é meio vergonhoso, assim, para a gente cientista que fica estudando um monte de coisa, foi a questão dos fungos bioluminescentes, né? Então, aí, andando com a Aldevan Baniwa, que me levou para a floresta para ver os fungos bioluminescentes. Tudo isso eu tinha estudado no livro, né? Nos laboratórios. Só que aí, quando eu cheguei dentro da floresta, a gente apagou a luz e a gente. Era eu e o cientista japonês, né? Que estuda cores ainda, o Takehide Ikeda. E a gente ficou encantada, bobada ali no meio da floresta, vendo os fungos bioluminescentes que os indígenas vê desde sempre, né? Assim, Uhum. aí eles começam a achar meio ridículo, né? A gente ficar tão Deu risada, né? encantado. E aí o meu Entendi. amigo fala assim, mas tem isso em todo lugar, por que que eu nunca vi, né? Aí o Aldevan fala, mas vocês apagaram a luz algum dia, né? Então, assim, a gente fica tentando iluminar, né? Até os verbos, né? Esclarecer, né? Tudo é clarear da nossa ciência. Mas às vezes a gente precisa apagar as luzes para conseguir ver, né? Então, aí disso a gente começou a estudar os fungos bioluminescentes. Depois a equipe também despertou para isso. São duas. Hoje na Amazônia são 3 espécies bioluminescentes que a gente andou com a ciência, né? A gente está com outros candidatos aí para espécie nova também. Mas ao Legal. mesmo tempo aí eu começo a pensar assim, mas o artigo científico espécie nova é bom para a ciência, para o nosso currículo. Mas e como transformar isso em algo assim para a comunidade, né? Então a gente já vinha trabalhando com micoturismo, que é o turismo de ver, contemplar os cogumelos, né, os fungos. E aí a gente começou a implementar o micoturismo noturno, que Que é ir na legal. floresta e ir na floresta e apagar a luz para ver o fungo bioluminescente. Então, isso tem virado uma atração, assim, e que pode, né, ajudar na geração de renda também para os povos originários, os indígenas, ribeirinhos. É muito legal de ver assim até, né? Que você fala, nossa, como a gente complicou, né? Tornou complexo as coisas, assim, e é muito mais simples, é muito mais puro, né? E Uhum. como é bonita. E você é uma empreendedora social também, além de cientista, porque ter toda essa sacada dos projetos de poder levar a renda para essas pessoas e muito, muito interessante. É sensacional. E eu tenho uma dúvida também na questão da Amazônia, porque assim, cada vez mais vai chamando muita atenção de pessoas que são de fora e aí há diversas questões, né? Acho que continua representando a visão colonialista, né? Uma vez um convidado aqui até usou um termo assim de ser extrativista de dados, né? Vou lá para o meu caso de estudo, meu objeto de estudo, e ali olhando para o lado dos pesquisadores, dos cientistas. Eu queria que você me falasse como que você sente isso, como que você vê pessoas que chegam de fora, quais são os principais erros, né, que essas pessoas às vezes cometem, que tem, às vezes de forma intencional ou não, às vezes é porque a pessoa também, né, não aprendeu de outra forma, ou nunca se questionou,
mas de chegar numa abordagem colonialista, né, extrativista. Como que você vê isso? Assim, eu tenho arrumado muitas confusões, assim, por isso que eu quando assim, Que bom, porque tem que trazer isso à tona mesmo. porque durante o meu nome é tanto associado com os Yanomamis, principalmente nesse período, né, que o mundo inteiro soube, né, de várias tragédias dos Yanomamis. Aqui nessa minha porta bateu muita gente de fora, né? Mas muita gente vem perguntar para mim, literalmente a frase era: o que eu posso fazer para ajudar, né? Querendo assim, quase que assim, mas ele quer se sentir bem, né? Quer fazer algo, né? Aí eu, assim, às vezes delicadamente, às vezes quando chega com uma coisa assim de que colonialista mesmo, eu tenho dinheiro, eu quero te apoiar em alguma pesquisa, mas tem muito assim, para eu me sentir bem, né? Eu falo assim, olha, se você puder voltar para o seu país, tenta fazer tecnologia que não use o ouro, né? Que não use basicamente o ouro, que o problema é o garimpo, né? Então, às vezes a pessoa chega aqui e não percebe que o seu próprio país continua usando o ouro, né? E então, assim, o Davi também, Copenal, me perguntou uma vez, né? Por que vocês, NAP, né, não indígenas, querem tirar mais ouro da terra, né? Porque não dá nem para comer, não dá nem para beber e não dá nem para vestir. Para que vocês querem, né? Até hoje eu não tenho uma resposta, né? Porque, assim, a gente entra em sites, os países orgulhosamente mostram seus dados de quantas barras de ouro, quanta tonelada de ouro cada país tem, né? E assim é calculado a riqueza dos países nessa unidade ouro, que eu também não... Então, assim, também é um tapa na cara, né? Assim, que a gente usa muitas frases hoje, né? Fechou com chave de ouro. Eu não uso mais isso, acho que tem que ficar em desuso, né? Isso vale mais do que ouro. Não, a nossa biodiversidade, o povo, a água limpa, os rios limpos, isso vale mais, né? Então, assim, ainda nessas pequenas frases, ainda sem querer mesmo, as pessoas não tá percebendo que tá ultrapassado, né? Então Sim. tem me incomodado quando as pessoas seguem, né? Guardando seus ouros nos seus cofres, né? E hipocritamente vem querer salvar a Amazônia, vem querer nos apoiar, a gente que está aqui, sem perceber. Hoje eu tenho trabalhado muito pontualmente, né? Um dia desses eu assisti uma conversa de uma pesquisadora que falou sobre microativismo, né? Então, assim, que muita gente fala, né, de grandes impactos, grandes ativismos, mas chega uma hora, faz uns 5 anos que eu estou sendo cobrada, né? E as pessoas vêm falando de milhões e eu não consigo estender a mão, não consigo ver sentido em muitas propostas, muitos discursos. Aí eu prefiro ficar com o meu microprojetos, meu mundo micro, né? E eu fiquei muito feliz que ela falou assim que talvez hoje a junção dos microativismos pode estar fazendo mais diferença do que assim ficar falando grande ou tentando fazer grande, né? Há 2 anos a gente abriu esse primeiro edital específico para indígenas. Tirei a língua inglesa, porque achei um absurdo. A maioria dos indígenas, felizmente, na Amazônia ainda é bilíngue, mantém a sua língua em português. Então, eu troquei o inglês pelo português. E nessa leva vieram 6 alunos indígenas, um deles é o Joaquim Baniwa, lá da bacia do Rio Ayari, sabe? Ele levou 5 dias para chegar da comunidade dele até a cidade para fazer a prova que eu tinha mandado para essa cidade, né? Eu conversei, falei, fui muito para fora, falar da Amazônia de dentro para fora, né? Para falar.
mas eu achei que não estava indo muito bem. Então, agora, nos últimos 5 anos, eu venho usando energias fortes para falar da Amazônia de dentro para dentro, né? Que você deixasse uma dica, uma recomendação, uma reflexão para outros pesquisadores brasileiros, alunos em formação, o que você deixaria para essas pessoas pensarem quando a gente aqui que está de fora da Amazônia pensa na Amazônia ou pensa em fazer parcerias, ou qual que o que você deixaria, né, como recado você vendo aí de dentro? Difícil falar porque sempre são pessoas e pessoas que chegam, né? Cada pessoa está num momento, a gente também está num momento, né? Eu não sei nem se te dizer se o que a gente está fazendo está indo bem ou não está indo bem, né? Então acho que como eu falo, né? Aquele fungo fermentando, o fungo mesmo não sabe o que está fazendo, né? Então o resultado eu acho que é a longo prazo, né? Mas eu acho que para quem está fazendo mestrado, doutorado também, a gente pensa que a titulação, né, vai nos dar eu posso falar que eu já estive nesse lugar, né, que a gente acha que aquele título vai trazer e a gente vai se sentir completo, né. E eu cheguei aqui na Amazônia assim também, né, com um título de doutorado, tudo. Então, só que quando a gente chega aqui, a gente percebe que não sabe muita coisa, assim, sabe? Então, eu acho que para chegar aqui, isso é coisa assim, lição meio, como se diz, meio de casa, da vida, né? Que sempre fala assim que é gostoso de conversar quando a pessoa que tem o copo pela metade, né? Então, você tem a metade do seu conhecimento, mas tem que deixar espaço vazio para entrar coisas novas, né? Então, às vezes, quando as pessoas chegam aqui muito copo cheio, aí e com aquele saber e achar que o conhecimento, aí são 2 níveis, né, do cientista para o cientista, né? Achar que a nossa ciência aqui é menor ou mais menor ou sem muita visão, usando as métricas, né, da ciência de outros lugares. Tem esse gap e também tem o gap nosso também, entre cientistas aqui da Amazônia e com os povos originários. Então, no fim, a titulação começa a perder sentido. Então, a gente entra no mato, quem está ali é os mateiros, né, os guias, o barqueiro me dando aula de como do que eu não sabia, né? Então, é isso. Então, a Amazônia, para quem gosta, né, de encontrar o que não está no livro, é um lugar assim, encantador, assim, não tem nada de escuro aqui não, sabe? Aqui é tudo muito é escuro de fato, mas é iluminado em termos de assuntos, assim. Esse Dr. Kerr também me deu uma dica aí que eu posso passar também, né, para as próximas gerações. Eu ouvi isso há 20 anos atrás, mas eu acho que pode ser verdadeiro ainda. O Dr. Kerr falou assim, Noemi, aqui na Amazônia, tendo, né, inteligência, garra, né, e tudo, ainda tem muita ciência para se fazer com papel e lápis, né? Então, assim, a tecnologia, tudo da ciência, daquela menina, né, da Noêmia que via, assim, cientista em laboratório, né? Então, laboratório, hoje a gente precisa ter muito dinheiro, muita tecnologia para manter um laboratório, né? Mas a gente aqui na Amazônia tem um laboratório milenar, né, de bilhões de anos de evolução. Então, assim, e a gente precisa de mais cientistas na Amazônia. Ele está escuro para a ciência porque tem pouco conhecimento publicado, né? Mas é o melhor lugar para um cientista estar de frente. O melhor laboratório é a floresta viva, em pé, né? Não poluída, né? Então, essa é a dica, ou assim, que eu dou um recado, né? Que tem muita coisa legal para fazer ciência, né? Agora, se é de impacto, né? Eu falo assim, é difícil conjugar o verbo impactar na primeira pessoa, né? A gente não sabe. Eu acho que só se sabe depois, né? Sim, sim. É um nome bem complicado mesmo, assim, Né? de se Eu acho que usar.
Eu mas posso é para dizer trazer que essa que eu fui reflexão. impactada, né? Isso que Agora, importa. Mas você sabe que tem muitas pessoas aqui que falam isso, né? De como a ciência impacta a nossa vida, né? Como essas experiências com a nossa profissão de pesquisadoras têm impactado essa nossa forma de ver o mundo, de ver o outro, do que é o conhecimento. Então, talvez seja por aí, esse despertar para esse impacto. Porque eu também não sei responder o que é o impacto social, o que é o impacto, é muito complexo, né? isso. E dizer que você, desde a nossa primeira conversa, assim, me deixou muito impactada, vamos usar essa palavra. Eu fiquei muito pensando e foi muito, assim, gostoso mesmo, foi um privilégio poder ter isso. É uma experiência que eu não tinha tido ainda, então obrigada mesmo por compartilhar. Espero que essa mensagem deixe aí de reflexão e que abra discussões, né, para vários grupos de alunos, pesquisadores e que a gente continue em contato. E parabéns pelo trabalho, obrigada Parabéns para mesmo. você também. Eu ouvi a maioria dos podcasts, eu já indiquei para várias pessoas também, Obrigada. né? Então acho que é assim também, de pouco a pouco, né? A gente vai mudando, né? Assim, estudo fungo, só sei fazer metáfora com fungo. Os fungos estão sofrendo agora com a seca que a gente está. Mas mesmo assim eu fiz 2 visitas a semana passada, o mês passado, né? Eu fico tentando entender como é que os fungos estão resistindo a essa seca, né? Mas assim que chegar a chuva, ela vai florescer. Então, essas nossos microativismos, microimpactos, né? Talvez um dia floresça ou frutifique para o bem da natureza, da biodiversidade, da sociobiodiversidade, né? Então é isso. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho.